Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos recordar circunferência e círculo, mas o intuito aqui é trabalhar as partes de um círculo, tá ok? Vem aqui comigo. Então aqui pessoal, a gente já tem alguns exemplos acerca de circunferência e círculo, tá? Então vamos ver agora alguns elementos importantes acerca da circunferência e do círculo. Circunferência. Então nós temos que a circunferência é apenas a borda, né? Essa é a parte azul que nós temos mostrando no slide e é o que nós entendemos aí como circunferência. Uma definição mais específica é o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto chamado centro. Ou seja, qualquer ponto que você pegar pertencente aqui à circunferência, né, nessa borda, ele vai estar a uma mesma distância do centro, onde essa distância aí nós vamos chamar de raio, ok? E aí temos alguns elementos como esta corda, que é a corda AB. Essa corda passa pelo centro da circunferência, é a maior corda da circunferência, chamada também de diâmetro, ok? E é claro, a metade do diâmetro é o raio, é a distância entre o centro e qualquer ponto pertencente à circunferência. Agora nós temos uma corda, que é a corda CD. Perceba que uma corda ela vai ter um segmento que liga qualquer dois pontos pertencentes aí à circunferência. O arco de uma circunferência, tá? O que é um arco de uma circunferência? O arco de uma circunferência, pessoal, vai ser o comprimento que nós temos ali do D até o C. Tá? Então nós temos o arco, que é esse comprimento aqui nós chamamos de arco, ok? Esse segmento aqui nós chamamos de flecha. Então nós temos o arco, tá? A corda e a flecha. Então, a definição da circunferência, como eu disse para vocês, é um lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes de um outro ponto fixo chamado centro. Alguns exemplos de circunferência, e aí nós temos o círculo. Então, do latim círculos significa anel, aro, é a reunião de todos os pontos no interior de uma circunferência, tá? Então, é o conjunto de todos os pontos pertencente à circunferência e seu interior. Exemplos de círculo. Então, agora vem o que é importante nesta aula, que é o segmento circular e setor circular, tá? Pessoal, então vejam que o segmento circular, ele é um pedaço do círculo, mas perceba, né, ó, ele é composto por uma corda da circunferência e o arco da circunferência, ok? E o segmento circular, a ideia que você tem é como se fosse uma fatia de pizza, tá bom? Então, essa é a diferença entre segmento e setor circular. Então, o segmento circular corresponde a cada uma das partes em que o círculo fica dividido por qualquer corda, tá? E o setor circular corresponde a cada uma das partes em que o círculo fica dividido pelos raios, né? No caso, os dois raios da circunferência. Bom, então nós temos aí circunferências concêntricas. O que são as circunferências concêntricas? São duas ou mais circunferências que possuem o mesmo centro, tá? Com raios diferentes. E aí nós chamamos de circunferências concêntricas. Coroa circular. Então, coroa circular, a gente já falou também em uma outra aula. Coroa circular é como se fosse apenas essa borda, essa região. É você calcular aqui, né, a área dessa região que nós temos aqui, tá? Bom, aqui nós temos uma ideia, apenas uma demonstração para vocês, a relação da circunferência de um círculo, ou seja, o comprimento da circunferência em relação ao π. Então, o π nada mais é do que uma constante que se obtém dividindo, olha lá, a circunferência de qualquer círculo pelo seu diâmetro.
Então, na verdade, a constante π é a divisão da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, com o seu diâmetro. Se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, nós vamos chegar em uma constante que é o π. Beleza? Então aqui só vai estar a demonstraçãozinha para vocês de como isso acontece. Então nós temos que o comprimento da circunferência nada mais é do que 2π raio. Ok? Então essa é a formulinha do comprimento da circunferência. A área do círculo, pessoal, aqui está a demonstração de como a gente chega no cálculo da área do círculo. Lembrando aí, né, ó, que o círculo ele pode ser dividido em partes. E essas partes, quando elas juntadas, né, na verdade aqui representa uma parte do círculo. Então nós temos aí que vai ser o conceito de um retângulo. Então nós temos o raio dessa circunferência e o comprimento dessa circunferência, que é o π-raio, certo? Então nós temos que a área do círculo, né, vai ser π-raio ao quadrado, beleza? Por que π-raio, né, pessoal? Porque lembrando que o comprimento da circunferência, como a gente viu anteriormente, é 2π-raio. Porém, aqui você percebe, ó, que uma parte está sendo encaixada na outra. Então, é o comprimento dividido por 2. Então, isso aqui, ó, é o 2π-raio, só que dividido por 2. Então, você simplificou, ficou apenas π-raio. Então, por isso que a gente tem a ideia do cálculo da área de um círculo, fazendo a ideia de retângulo, comprimento, que é π-raio, vezes a altura, que é o raio da circunferência. Por isso que a fórmula, então, que nós chegamos é π-raio ao quadrado. Então, a área de um setor circular, tá, pessoal? Lembra lá, o setor circular é uma região do círculo limitada aí por 2 raios da circunferência. Então, para calcular a área desse setor, sabendo que você conhece o ângulo θ, tá? Você tem a medida desse ângulo em graus, tá? Se você tem a medida em graus, então você consegue aplicar esse conceito que nós estamos fazendo aqui, uma simples regrinha de 3. Que você vai calcular para a região do círculo, que possui uma volta completa 360 graus, você tem π-raio ao quadrado, certo? Que é a formulinha que a gente definiu inicialmente. Então, para o ângulo que esse setor está formando, a área está para x, ok? Então, nós temos ali, ó, 360x igual a θ vezes o π vezes o raio ao quadrado. Então, x é igual ao θ vezes o π vezes o raio ao quadrado, dividido por 360, ok? Se necessário, é claro, a gente sabe que o π nós vamos utilizar um valor aproximado aí a 3,14 ou a 3, vai depender do avaliador que ele pede para vocês aí a substituição do valor do π. Tá? O R é o raio do círculo, o raio da circunferência. Então nós temos aí que θ é a medida do ângulo central e x é a área do arco, tá? A área do setor circular. Então, temos que a área do setor vai ser π-raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360 graus. Então, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com a medida do ângulo em graus, tá? A área de uma coroa circular é dada pela área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, nós temos lá a área do círculo maior menos a área do círculo menor, ok? Então, você vai fazer π-raio ao quadrado menos π-raio ao quadrado. O π está em fator comum, vai colocar em evidência, multiplica um parênteses, que é r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, essa é a área da coroa circular, beleza? A área de um segmento circular, olhando para o desenho, pessoal, sabe que aqui nós temos o raio da circunferência. Então, aqui tem uma região triangular. Então, no mínimo, esse triângulo aqui que você consegue perceber, ele é um triângulo isósceles, tá? Porque ele tem aqui, ó,
os dois lados desse triângulo são congruentes porque são a medida do raio, beleza? Mas o segmento circular é você descobrir qual é a área dessa região. Perceba que se eu considerar essa região completa, nada mais é do que o setor circular. Então, para calcular a região do segmento circular, nada mais é do que você fazer a área do setor menos a área do triângulo. E o que sobra é apenas o segmento circular. Beleza? Vamos lá então. Então, a área do segmento circular é a área do setor menos a área do triângulo que a gente consegue visualizar ali. Perfeito? Então, fazendo essa diferença, você tem a área do segmento circular. Então, temos que a formulinha vai ser igual π raio quadrado vezes o ângulo dividido por 360, que nós vimos que é a área do setor, menos a área daquele triângulo. Como a gente está trabalhando em função do ângulo alfa aqui, nós calculamos a área deste triângulo através da fórmula do seno. Então, nós temos r ao quadrado, que é o lado ao quadrado, justamente porque eu falei para vocês que nós temos um triângulo isósceles, ok? Vezes o seno do ângulo dividido por 2. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aí a área do segmento circular. Exercício. Então, nós temos aqui. Calcule a área colorida sabendo que o quadrado tem lado 2 e as curvas são derivadas de acordo de arcos da circunferência. Bom, o quadrado tem lado 2. Então, aqui é 2 e aqui é 2, ok? E nós temos aqui a região que está vermelha, né, pessoal? Essa região colorida, ela é uma região do círculo. Como está na parte do quadrado, né, a gente percebe aqui que essa região do círculo representa 1/4 do círculo. Então, isso aqui, ó, representa 1/4 do círculo. Perfeito? Como que nós vamos calcular, então, a medida dessa área aqui? Uma vez que você já consegue perceber, pessoal, ó, o raio vai ser igual a 2. Nada mais é do que o lado deste quadrado. Beleza? Então, nós temos aí que a circunferência completa, né? Ó, desenho para a gente visualizar exatamente o que está acontecendo. Então, aquele pedacinho ali representa 1/4 da circunferência. Como é que calcula a área da circunferência ou a área do círculo, né? Π raio ao quadrado. Como você quer 1/4 dessa parte, então basta você dividir por 4. Então, como o raio a gente percebe que é 2, então 2 ao quadrado é 4, dividido por 4 dá 1, sobrou apenas o π. Então, a área dessa região é igual a π. Vamos lá, pessoal, esse exercício, calcule a área colorida, sabendo que o quadrado tem lado 2 e as curvas são derivadas de arcos de circunferência. Então, nós temos o quadrado aqui de lado 2, ok? Lado 2, lado 2, lado 2. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte, tá? Ó, se nós dividirmos aí esses dois segmentos, né, essas duas regiões, a gente percebe que nós temos um segmento circular, ok? E aí eu quero que vocês percebam ainda mais essa seguinte situação aqui, ó. Se você olhar para essa parte aqui, ó, tá? Essa região aqui que nós temos, ó. Se você perceber, ó, isso aqui nada mais é do que um setor circular, ok? E aí nós temos a região para calcular, tá? Então, se você olhar para essa parte amarela que eu identifiquei aqui para vocês, nós temos aqui um setor circular e o ângulo aqui que está sendo formado é um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Aqui, ó, como é um quadrado, 90 graus. Então, nós temos aqui um setor de raio 2, o ângulo é 90 graus, ok? E nós podemos fazer aqui o cálculo de um segmento circular,
uma vez que essas duas regiões serão congruentes, tá? Então vamos colocar aqui a formulinha do cálculo do segmento circular. Então nós temos que é π raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360, que é o cálculo do setor circular, menos a área do triângulo que está sendo formado ali, que é raio ao quadrado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Ok? Então, pessoal, substituindo os valores, nós vamos ter π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes o alfa. Vamos já colocar o ângulo, né? Como nós temos o ângulo aqui que é de 90 graus, então já vamos colocar 90 graus dividido por 360. Menos o raio ao quadrado, vezes o seno de 90. Tudo isso dividido por 2, ok? Então nós vamos ficar 2 ao quadrado, 4. Então você tem π vezes 4 vezes o 90 graus dividido por 360, menos 4 vezes o seno de 90. O seno de 90, pessoal, é igual a 1. Então, vezes 1 sobre o 2. Ok? Bom, 4 vezes 90, né, nós temos 360. Então, 360 dividido por 360 vai dar 1. Então, aqui sobrou apenas o π. E 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nós temos que a região aqui vermelha, uma delas, né, vai ser π menos o 2. Como nós temos duas regiões vermelhas ali, né, no caso, duas regiões que representam o segmento circular, então nós temos então essa ideia aqui vezes 2. Beleza? Então, a resposta desta área é 2 vezes o π menos o 2. Beleza? Bom, calcule a área colorida sabendo que o quadrado tem lado 2 e as curvas são derivadas do arco da circunferência. Pessoal, perceba aqui que nós já calculamos essa região em branco, né? Ó. Essa região que está aqui, nós já calculamos no exercício anterior, que representa 2 vezes o π menos o 2. Então, para calcular essa área vermelha, nada mais é do que você fazer a área do quadrado menos essa área que nós já calculamos anteriormente, tá? Fazendo isso, então, nós temos a seguinte demonstraçãozinha aí, ó. É o quadrado menos a região que a gente já calculou. Então, a área do quadrado, como é lado 2, então a área do quadrado é 2 na 2. Então, vai ser 4 menos 2 vezes o π menos o 2. Vamos fazer a distributiva do 2, ok? Então, ficou menos 2π mais o 4. 4 mais 4, 8. Então, 8 menos o 2π. Perceba que a gente fez esse procedimento porque a gente já conhecia a região que a gente precisou retirar. Se não, você teria que fazer os dois procedimentos no mesmo exercício, tá? Calcule a área colorida sabendo que o quadrado tem lado 2 e as curvas são derivadas de arcos da circunferência. Pessoal, perceba que este segmento circular que está inserido num quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Se você perceber, né, a gente fez o exercício lá atrás, que representa 1/4 da circunferência, ó, se isso aqui tivesse completinho, né? Então, bastaria fazer 1/4 da área do círculo. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer aqui, nada mais é do que isso. Nós vamos calcular a área de 1/4 do círculo. Então, como é calcular a área do círculo? É π raio ao quadrado. Como é 1/4, nós vamos dividir por 4. Então, da área de 1/4 do círculo, nós vamos subtrair a área desse triângulo. Perceba que esse triângulo é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, nós temos aqui, ó, lado e lado, ambos são o que? Base e altura. Então dá para você calcular base vezes altura dividido por 2. Então nós vamos fazer a diferença entre 1/4 da área do círculo menos a área do triângulo que nós conseguimos perceber aqui. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. A área
que nós temos aqui 1/4 do círculo, tudo isso, menos a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Fazendo então um cálculo e substituindo o raio, que é 2, nós vamos ficar com a área desse segmento circular que nós estamos visualizando, é o π menos o 2, é o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, né? Que nós fizemos 2 vezes essa área, e é o mesmo cálculo. Só então essa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.